Nós de volta ao vivo com você, quarta-feira, a cada 15 dias, tem sempre o nosso quadro Saúde da Mulher, hora de tirar as dúvidas do universo feminino, né? Nosso quadro Saúde da Mulher está no ar. Tá certo, eu tô aqui com o doutor Belarmino José da Silva. Nossa vinheta, né? Bacana, né? Bacana, bacana. Gente, olha só, hoje o tema mais uma vez é livre. A gente sempre faz esse tema livre, tá fazendo ultimamente, né, doutor? Porque tanta gente liga pra cá. Para diversificar também, né, Suzana? E é sucesso, e assim, é uma forma da gente realmente... Abranger da adolescência até a solucionar vida adulta, também todas mundo. as dúvidas, Tirar enfim, as dúvidas. tanta gente que quer, né? Queria... Então, só rapidamente, o pessoal pode ligar para cá, tá? O nosso telefone é o 3381-3200, o programa é ao vivo e a gente espera aí a sua participação. Pode falar, doutor. Eu queria dar boa tarde para quem nos prestigia, né? A razão de estarmos aqui, esse prestígio, esse carinho que a gente recebe no dia a dia. Eu recebo bom, né? muito em relação ao programa como um todo, em relação à sua pessoa, em relação à equipe. Que bom. Então, eu fico feliz de estar aqui com vocês, viu? Coisa boa. Doutor, então assim, ó, antes a gente tá já recebendo a ligação, eu acho que uma dúvida frequente, inclusive que a gente estava falando sobre isso antes na redação e recebendo e-mails, pessoal comentando, é sobre o DIU, os benefícios e malefícios do DIU. Dá para comentar um pouquinho sobre isso? Enfim, certeza. é uma dúvida frequente aí da mulherada. É assim, o DIU é um método contraceptivo, é um aparelhinho que é colocado dentro do útero e ele faz com que evite a menstruação porque libera cobre. Esse cobre mata o espermatozoide, evitando com que ocorra a fecundação. Mas ele já está um tanto quanto ultrapassado essa liberação de cobre. Atualmente a gente tem um outro tipo de dispositivo, porque DIU é uma sigla de dispositivo intrauterino, um aparelhinho que é colocado dentro do útero. E com o passar dos anos, esse cobre foi substituído por um hormônio que é progesterona, que inibe também a fecundação, ele não deixa o espermatozoide migrar até o ovário, porque é o esperma que atinge o ovário para fecundar o óvulo, né? Então, ele inibe. E nessa modificação, ao invés do cobre, entrou um componente hormonal que protege a mulher contra um hormônio que é feminino, chamado estrogênio. Ele tem a progesterona, que também é feminino, mas que não ativa nenhuma célula adormecida para tumores. Todos nós nascemos com alguma célula latente, adormecida. Pode ser para pulmão, pode ser para fígado, pode ser para estômago, para qualquer setor. Nas mulheres, de maneira geral, essa receptividade é maior com o hormônio estrogênio. Então, quando há um excesso dele, se coloca esse aparelhinho com a progesterona, que é o componente, ele tem um nome comercial, esse aparelho, ele é bem melhor que o DIU, mais seguro, inclusive, e traz mais benefícios para a mulher. E ele faz com que a qualidade de vida dela, sem ter que lançar mão, ele age no local, no útero. Então não cai na corrente sanguínea vários hormônios ou alterações. Então é muito interessante o DIU atualizado, que é um DIU medicado, é chamado de endoceptivo. É benefício só, benefício, né? Malefícios. O DIU, Suzana, ele tem uma eficácia relativa. A gente considera por um índice, é 98%. Então, assim, para cada 100 mulheres, 2 poderá ocorrer gravidezes com o uso do DIU. Então, não é para lardear quem está em casa, obviamente quem está em casa tem o seu ginecologista, o seu obstetra, enfim, cada qual com o seu médico que vai orientar direitinho. Eu, particularmente, evito pôr o DIU. Eu coloco já esse aparelho que é medicado, porque ele vai trazer benefícios. O DIU, ele tão somente evita a gravidez, mas nem sempre. E é uma causa comum de gravidez tubária. E o DIU não regulariza a menstruação. Então, algumas mulheres que fazem uso do DIU, elas, no período que antecede a menstruação, elas têm escape, durante mais ou menos uns 5, 6 dias. Depois vem o período menstrual e depois permanece por mais uns 4 dias. Nesse período todo, acaba dando quase 2 semanas. Então, é muito tempo. Sim. Então, assim, para quem pode, que tem um custo, o DIU, ele está na rede pública. Já esse DIU medicado, que não é com cobre, que é com um outro componente, ele tem um custo, mas também tem mais benefícios. Tá, a gente tem ligação, tá, doutor? Alô, quem fala? Oi, é a Patrícia. Oi, Patrícia, você fala de onde? Do bairro Progresso. Progresso, aqui de Blumenau. Perfeito, muito obrigada por sua participação. Sua dúvida é qual, Patrícia? É que eu tomo um anticoncepcional injetável de 3 em 3 meses.
Eu já tomei 2 doses, no caso eu iria tomar a terceira agora dia 17. Só que eu estou menstruando já há 2 semanas. Eu queria saber se eu devo parar ou tomar a terceira dose. Ótima pergunta. Obrigado, Patrícia. Obrigado por progresso. É o seguinte, Patrícia, para você e para outras mulheres que tomam o anticoncepcional injetável, quando é na fase de adaptação, esses injetáveis, eles realmente duram 90 dias. Mas até atingir a terceira ampola, poderá ocorrer esses sangramentos. Então, de maneira geral, o anticoncepcional injetável, quando começa a dar, é que nós não tivemos a oportunidade de conversar com a Patrícia para saber se é a primeira ampola, a segunda, a terceira. Geralmente, quando a mulher já faz uso contínuo, não vem menstruação nenhuma, ele bloqueia. Mas na fase de adaptação, ou seja, até atingir, no Pode caso, acontecer. vão dar 9 meses, né, Suzana? Porque são 3 ampolas, 3 meses cada um. Na clínica, a gente costuma, de maneira geral, aí quem orienta a Patrícia que vai responder para ela, se é adequado para ela, no caso dela. Mas anteceder, é dia 17, puxa para 17 agora de julho, se estiver na fase de adaptação. Se ela já toma há muito tempo, aí ela deve procurar o médico dela para ver o que está acontecendo que não está segurando por 90 dias. Entendi. Vamos para a próxima ligação. Alô, quem fala? Oi, meu nome é Pamela, Oi, Pamela, você fala de onde? da Velha. Da Velha aqui de Blumenau. Perfeito. Sua dúvida é qual, Pamela? É que assim, ó, eu tô de 8 meses grávida, né? E eu vou fazer 9 meses sábado. E ocorreu uma infecção urinária em mim, mas bem pouquinha. E eu me consultei com a minha médica, ela me indicou um remédio. Só que eu fui na farmácia e as farmacêuticas me falaram que não seria bom eu tomar agora no final da minha gestação. Obrigado, Pamela. Boa tarde. Assim, Suzana, para todas as gestantes que estiveram nos vendo e ouvindo nesse momento, existem alguns medicamentos que podem ser feitos e outros não. Para a gestante, infecção urinária, eu posso dizer o nome aqui, que como é restrito, é a cefalexina, que não vai trazer nenhum problema. Então, os demais, aí tem que consultar o seu médico, se for com outro nome, ele tem vários nomes comerciais, mas a essência, como não se faz, por exemplo, ácido acetil salicílico, que é o famoso AS infantil, não pode ser tomado na gravidez. Mas o paracetamol, que tem um nome comercial, eu acho que posso falar aqui, o Tilenol, Claro. não tem nenhum problema o Tilenol, mas já o AS faz mal. Então, Não sabia. no caso, para infecção urinária, Pamela, geralmente a gente faz cefalexina, é o nome do produto, é um nome químico. Aí tem que ver qual é o produto que a doutora fez lá para a Pamela, para ela saber. Mas, Pamela, se a doutora fez, eu acredito que você deva seguir a orientação de quem está cuidando de você, né? Então, nesse caso, se for esse cefalexina... Cefalexina não tem nenhum problema. Se for outro, é melhor conversar com a doutora. Né? A gente vê assim que o pessoal das farmácias, de maneira geral, eles tentam ajudar. Mas é bem salutar sempre orientar, procurar um médico para tirar essa dúvida. Porque o médico que vai ser responsável por aquilo que é caneteado. Ok, mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Maria Helena? Oi, Maria Helena, você fala de onde? Aqui da Ponta Aguda, perto da RIC. Ah, coisa boa. Pode tirar sua dúvida aqui com o Dr. Belarmino, Maria Helena. A doutora Belarmino, eu gostaria de saber, já faz 1 ano e meio que eu estou tomando gestinol para controlar minha menstruação, porque eu ganho hemorragia, e o médico não quer fazer a retirada do útero, né? Só que hoje eu fiz uma ultrassonografia e deu, na verdade, que eu estou com nódulos miomatosos e um cisto no ovário, na verdade. Isso não seria o caso de uma cirurgia? Boa tarde, Pamela. Não, Maria Helena. Maria Helena, desculpa. Pamela era Maria anterior. Helena. Obrigado. Tá. Então é o seguinte, para Maria Helena e todas as mulheres que tiverem esse problema de menstruação. A menstruação, quando ela começa a ficar muito irregular, ela tem uma causa. Pode ser simplesmente de função hormonal ou ela pode ser de uma função anatômica. Pode ser miomas, como a Maria Helena colocou há pouco. Nódulos miomatosos são pequenas verrugas que o útero, com o passar do tempo, ele pode ir criando na superfície dele, fazendo com que, para estancar o sangramento, ele não consiga se contrair a contento. Então, não é o que faz uma histerectomia, que é a retirada do útero, é o tamanho do mioma, não são pequenos miomas, dá para controlar clinicamente. E geralmente, quando a mulher está em processo de menstruar com sangramento, ocorrem cistos no ovário, porque ele está funcionando. Não significa que esse cisto, Maria Helena, seja necessariamente algum tumor, algum problema. É o seu médico quem vai
pelo que eu vi, ele já explicou para você, pelo que eu entendi. E como está trabalhando o sistema hormonal, ele está em disfunção, o ovário está trabalhando mais. E ele alimenta esses micronódulos, que é essa miomatose que ela colocou ali. Ou seja, é um útero meio verrucoso, ele é meio ondulado, ele não é todo homogêneo, redondinho, né? Ele tem algumas... Isso dá de tratar clinicamente. Não é tem que ver o do caso da Maria Helena, mas de maneira geral, a gente consegue, inibindo ela citou até o nome do medicamento ali, o gestinol 28, contínuo, é possível sim tratar sem ter que fazer uma retirada do útero. Né? Então, a princípio, não há necessidade de tratar clinicamente. Tem que ver se o caso da Maria Helena seria este ou não com o médico dela. Perfeito. Mais uma dúvida por telefone. Alô, quem fala? É Ivan. Oi, Ivan. Que bom, participação de um homem aqui no nosso quadro Saúde da Mulher. Bem-vindo, Ivan. Mande lá. Pode fazer a sua pergunta. Você fala de onde, Ivan? Salto do Norte. Perfeito. Aqui de Blumenau. Sua dúvida é qual, Ivan? É que minha mulher teve um filho agora há pouco tempo e foi cesárea. E no caso, depois de 3 meses, ela engravidou de novo. Eu queria saber quais os riscos, se vai ser parto normal ou cesárea de novo. Legal, Ivan. Obrigado, Ivan. É o seguinte, todas as mulheres que têm filhos menos de 3 anos do último parto, está indicada a cesariana. A gente já tentou explicar aqui algumas vezes, viu, Ivan? Que a sutura, os pontos que foram feitos recentes na sua esposa, tem os 9 meses da gestação e ela estava ainda se recuperando do parto que ela fez anteriormente. Então, tendo sido cesariana, está indicada uma nova cesariana e a gente nem aguarda, nesse caso, a mulher ter as contrações. Porque se for aguardar entrar em trabalho de parto, a contração pode fazer com que dê uma ruptura, porque não houve tempo suficiente para cicatrizar o útero. Tendo uma gravidez muito na sequência, por isso que se pede um intervalo para criar uma fibrose, uma cicatriz forte, para que não tenha esse risco de ruptura. Se deixar a mulher entrar em trabalho de parto, ela pode... Então, deu 38 a 40 semanas, marca a cesariana e faz para não ter o risco de uma ruptura do útero. Senão pode abrir a cicatriz. Então, a mulher do Ivan tem indicação essas situações. A mulher do Ivan e de todas as mulheres que estão nessa situação, tem indicação, e os profissionais, meus colegas, farão isso com certeza. Então, o tempo sempre é qual? De 3 anos entre um filho e outro, às vezes com 2 anos e meio, você ainda pode analisar, ver a possibilidade. Mas menos de 2 anos não está indicado, tendo uma cesariana anterior, submeter a um parto normal. Perfeito. Mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, é Fernanda, Oi, Fernanda. Seja bem-vinda. Você fala de onde? da Velha. Velha, aqui de Blumenau. Participação hoje de Blumenau em peso, né? É legal. Bacana a sua participação. Fernanda, a sua dúvida é qual? Faz 5 anos que eu fiz uma laqueadura tubária. Não sei se é o nome correto. E eu queria saber se tem risco de engravidar, porque a minha menstruação está atrasada. E eu tenho muita dor de cabeça. Eu queria saber se tem algum problema, se a dor de cabeça é por causa disso também. Você retirou só a trompa ou você fez a laqueadura? Eu fiz a laqueadura. Tá. Então tá, Fernanda, é o seguinte, a laqueadura não tem nenhum problema, desde que bem feita. Como se faz uma laqueadura? É cortado, pedir ajuda do Demian, as trompas. Uma vez feita a ruptura tem que cortar, porque isso é muito comentado em termos de... Aqui está a trompa, deixa eu mostrar rapidinho aqui, ó. É feito um corte aqui e retirado um pedaço da trompa. Então, teoricamente, não tem como ficar. E a Fernanda teve uma gravidez aqui dentro. Como não há elasticidade nessa região aqui da trompa para conter um bebê, eles tiveram que retirar. Então foi retirada as trompas. Nesse caso, não há possibilidade, Fernanda, de engravidar. Então a menstruação atrasada é Não, deve ser uma irregularidade menstrual. De qualquer forma, ela deve procurar o médico dela e fazer um teste de gravidez para ver, porque há casos que, infelizmente, dependendo do método que o profissional usa, uma trompa ela pode se refazer, Susan. Então, é interessante dar uma avaliada. Perfeito. Tá? Sancionada aí a dúvida, sanada a dúvida da Fernanda. Assim, ó, gente, várias pessoas ligam aqui sempre no nosso quadro Saúde da Mulher. Uma coisa que a gente quer deixar claro, a gente sempre vai, de vez em quando, a gente vai colocar aqui no nosso quadro esse tema livre, não sempre, né, claro, mas de vez em quando a gente vai fazer o tema livre justamente para isso, para que as pessoas consigam fazer essa participação. Muita gente liga sempre no nosso quadro Saúde da Mulher.